No show business, teremos Edu Lira, do grupo Gerando Falcões, uma ONG muito impressionante. Bem-vindo, Edu, bem-vindo ao nosso programa Show Business. Obrigada de ter aceito o nosso convite. Eu sei que você está numa fase super tumultuada, como todos, né? Nessa pandemia. E queria começar perguntando sobre novas bolsas digitais. Parece que vocês conseguiram algo nesse sentido, né? Sônia, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa que você tem e que gera tantos aprendizados sobre empreendedorismo, liderança e contribui tanto com o país. Sim, Sônia, na Gerando Falcões nós criamos um programa, depois de quase 4 meses, fazendo um combate direto à fome com a campanha Corona no Paredão, Fome Não, que mobilizou, por sinal, mais de 20 milhões de reais e alimentamos mais de 350 mil pessoas durante 3 a 4 meses. Agora nós estamos lançando a campanha Doe um Futuro. Trata-se de um app criado em parceria com a Accenture, que é uma empresa parceira da Gerando Falcões, que construiu toda a tecnologia, e esse app entrega para jovens e crianças que estão em casa, sem poder estudar, Sônia, serviços de reforço escolar, preparatório para o Enem e apoio ao pequeno empreendedor nas periferias e favelas brasileiras. E melhor, com internet gratuita, para que a gente possa, em conjunto com a sociedade, fazer diretamente um combate à exclusão digital. E agora, mais recentemente, nós conseguimos a doação de 10 mil bolsas digitais, através do Jorge Paulo Leman, que é um empresário parceiro da Gerando Falcões, a NECA Setúbal, o BTG Pactual e a família Diniz. Com isso, numa atuada só, nós vamos atender já de largada 10 mil jovens com conectividade, educação e 1.000 celulares da Motorola para que os jovens mais pobres, mais vulneráveis possam fazer o seu acesso e se educar. Conta pra gente um pouquinho, explica como é o seu trabalho, como é que começou Gerando Falcões, o que você se propõe e o que vocês fazem? Eu fundei a Gerando Falcões 7 anos atrás. Eu nasci numa favela, morava num barraco, chão de terra batida, meu pai foi preso, indiciado por roubo a banco, vivia numa situação de extrema vulnerabilidade e tive uma mãe muito inspiradora, Dona Maria Gorete de Brito Lira, minha rainha, minha preta, que todo dia me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser. Eu acreditei na minha mãe, fui para a educação, não me formei na universidade, mas me eduquei e comecei a empreender. Escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente e vendia de porta em porta com mais 30 amigos na favela por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros, eu peguei essa grana e usei para fundar a Gerando Falcões. Nesses 7 anos, Sônia, a Gerando Falcões foi crescendo, derrubando muros da sociedade e construindo pontes. Pontes entre a favela e o centro. E nós fomos nos transformando, sempre atuando com educação, desenvolvimento econômico e cidadania, e se desenvolvendo, mudando, implantando gestão, tecnologia, uso de dados, até que nós chegamos à decisão de matar aquele modelo antigo de ter só uma ONG na favela e nos tornamos uma plataforma de impacto social que acelera ONGs em rede no Brasil inteiro. Então, hoje a Gerando Falcões está presente em centenas de favelas brasileiras, através de líderes sociais que têm um gigante potencial de transformação social. Nós aceleramos esses líderes, as suas habilidades, as habilidades do seu time, colocamos recurso financeiro, gestão, tecnologia para que essas ONGs possam fazer mais. Nos próximos 4 anos, Sônia, nós teremos 540 líderes sociais no nosso ecossistema e presença em 1.200 favelas brasileiras, que representa 20% do território de favelas no Brasil. Edu, olha, parabéns por esse trabalho, eu acompanho, só queria que você explicasse melhor para o nosso telespectador. Eu queria te fazer uma pergunta que vem passando pela minha cabeça há bastante tempo.
você é realmente uma exceção, uma pessoa que conseguiu pegar uma oportunidade, ouviu uma oportunidade, conseguiu, sei lá, ver um futuro, né? E batalhar por ele, dentro de uma favela, dentro de circunstâncias bastante duras. Você acha que outras pessoas têm essa mesma chance? Sônia, infelizmente, histórias como a minha são histórias de exceção. Do lugar de onde eu venho, de fome, de falta, eu fui a primeira pessoa, tanto do lado da família da minha mãe, como do lado da família do meu pai, a pisar um pé numa universidade. A minha mãe, parte da infância dela, foi criada debaixo da ponte, literalmente. Meu avô era faxineiro, meu avô da parte do meu pai, motorista. Então, é um contexto de todos os meus tios, né, serem catadores de recicláveis na rua, nada contra. Muitas pessoas da minha família foram assassinadas com arma de fogo. Uma situação de muita vulnerabilidade, muita escassez, E muita violência, né? falta e violência que mostra o que é o Brasil, um país violento, que mata, que assassina, é a nossa realidade. O Edu ter chegado aqui, tá dando entrevista no show business da Band, conversar com o Brasil inteiro, é quase que um erro químico. Esperava qualquer coisa, um Edu bandido, traficante, chefe de facção, mas não empreendedor social, que ajuda a construir ferramentas de impacto, de transformação do país. Então, a minha história é a exceção, mas eu consegui chegar até aqui, mas a maioria fica pelo caminho. E por que fica, Sônia? Porque falta oportunidade, falta educação, falta acesso. Então, o Brasil precisa, com urgência, fazer uma revolução nas políticas públicas, nas entregas de serviços, a sociedade ainda mais engajada, senão nós vamos cometer o mesmo erro histórico de chegar com um século de atraso na vida das pessoas mais pobres. E toda vez, Sônia, que a sociedade deixa de fazer o que é a coisa certa, se torna tarde demais para um André, para uma Duda, para um Marquinhos, que estão na favela. Então, quando a gente faz a coisa certa, a gente chega pontual e tira o atraso e dá uma nova perspectiva de vida para quem está no fundo do poço. Eu acho que esse é um desafio de país. Toda vez que você oferece uma oportunidade para uma pessoa, você conseguiu, para mim, isso é um. Não sei, depois você me explica melhor, mas é quase um milagre, né? Você, além de ter saído desse buraco, você ajuda e tenta ajudar as outras pessoas a saírem desse buraco. A que você atribui isso? Foi uma, sei lá, quando você era criança, você já sentia isso? O que você pode falar para essas pessoas que estão assistindo a gente para procurar dentro de si e achar uma oportunidade fora, já que elas são tão difíceis? Viver numa situação de extrema pobreza, a pessoa está envolta, não é? Num contexto de tanta vulnerabilidade, de pressão emocional, de descrença da sociedade em torno dela, pela, um racismo no Brasil muito posicionado em relação à cor dessa pessoa. Então, são vários fatores que vão jogando ela para baixo. E a falta de oportunidade. Então, eu diria para essa pessoa, não, tem uma coisa que eu não subestimo nunca, Sônia, que é a força do espírito humano, que é a Exatamente. coragem de ir atrás, de saltar obstáculos, de mover, de correr atrás, de dizer, mundo, eu não tenho medo de você, de dizer, eu vou teimar, eu vou tentar voar de lá para cá, do lugar onde eu saí, onde o lugar para onde eu estou e para onde eu estou indo, parecia um voo impossível, quase que inimaginário. Mas o Brasil tem uma capacidade incrível de reinvenção. O brasileiro é isso e nós precisamos usar isso. E a mensagem que eu digo para cada jovem na favela é: apesar de todas as dificuldades, acredite em si próprio. Acredite na sua cor, no seu cheiro, no seu CEP. Acredite no seu potencial, na sua essência. Tem coisas que a favela ensina que Harvard jamais ensinaria. Tem coisas que viver a escassez, desviar de balas, estar numa situação de extremo conflito e sobreviver
sobreviver a tudo isso que parecia improvável. Isso desenvolve skills, habilidades, know-how, conhecimento, desenvolve ferramentas nesse jovem que, se ele entender que isso é uma ferramenta, Sônia, uma habilidade, ele vai conseguir acessar muitas outras coisas. Então, aos jovens de periferia, de favela, eu digo, se o mercado de trabalho não te dá emprego, se o RH não te aceitar, ou pelo teu CEP, ou pela cor da tua pele, reinvente a sua própria história, crie o seu negócio, vamos vender, vamos empreender, vamos descobrir novos mecanismos de geração de renda. Eu jamais, Sônia, seria aceito por uma multinacional. Eu não tenho diploma. Eu jogava bola e me machuquei um ano, tive que ficar sem estudar, eu terminei a escola no supletivo, jamais eu seria aceito. Mas olha que contraditório, ao mesmo tempo, hoje, eu fui eleito homem do ano pela JQ, empreendedor do ano pelo LEAD, saí na lista da Forbes entre os jovens mais influentes do país. É contraditório, não é? Mas é isso, porque o mundo pode não acreditar nesse jovem, ou você que está me assistindo em casa, mas acredite você. Bata no peito e diga, eu não preciso ser como ninguém para ser alguém. E vai atrás. Olha, Edu, é uma lição, você é um exemplo. Tomara que várias pessoas estejam nos assistindo e consigam encontrar dentro de si uma esperança, uma crença em si mesmos e irem atrás, né? Vamos agora para a pandemia. E não tem como escapar desse assunto agora. Como é que esses esforços que você vem fazendo têm resultado nessa pandemia? O que você pode contar para a gente? Porque é um período de isolamento social, então esse jovem que mora na favela, ou as pessoas mais velhas, elas estão numa situação ainda mais vulnerável, né? Uma situação muito vulnerável, de saúde, de violência, de fome. O que a Gerando Falcões está fazendo nesse sentido? E o que você poderia dizer para essa pessoa que está numa situação ruim nos assistindo, ter um pouco de esperança? Sônia, nós cruzamos uma batalha incrível durante esses últimos meses na favela. No começo dessa pandemia, nós recebíamos muitas notícias tristes. Eu fui visitar uma das famílias que a gente atende e eu vi as mulheres pálidas há 3 dias sem comer, Sônia, para os filhos poderem fazer uma refeição, as crianças indo pedir pão velho na padaria. E nesse momento eu voltei para dentro da Gerando Falcões, reuni meu time da diretoria, Nina Rentel, Júlia Machado, Lemaes, Maiara Lira, membros do conselho, e tomamos uma decisão. Nós vamos liderar. Porque os líderes, Sônia, eles lideram na crise. Você sabe disso. E quem é líder, que se esconde nessa crise, não é líder. Os líderes estão liderando, estão anunciando recursos, estão investindo, estão puxando as pessoas, estão influenciando o governo. E nós construímos um programa chamado Corona no Paredão, Fome Não, que saiu com a doação da ordem de 5 milhões vindos do bolso de Jorge Paulo Leman, Pedro Bueno, Davi Pfeffer, Alex Berg, Rafael Ávila, entre outros doadores. E logo na sequência nós subimos essa campanha nas nossas plataformas digitais, na gerandofalcões.com, e começamos a mobilizar doação de brasileiros e brasileiras em todas as partes. Foram mais de 20 mil brasileiros que doaram, Sônia, vindo de mais de 10 países diferentes, entre Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Itália e etc. E com esse recurso, nós entregamos, através das nossas ONGs aceleradas, vários institutos, como Resgatando Vida, como Manda Ver, como O Grito lá em Belo Horizonte, entre muitos outros. Nós cadastramos as famílias por ordem de vulnerabilidade, entregamos um cartão Vale Alimentação na mão da chefe da família. E essa mulher podia comprar, primeiro, escolher o que vai comer, porque se a gente manda uma cesta física, que também é incrível, mas se ela tem um óleo em casa, você duplica, mas quando ela tem um cartão, ela escolhe. Se eu tenho um óleo, eu vou comprar um litro de leite. E ela podia comprar, escolher o que ia comer. E segundo, protegendo, Sônia, os negócios. Nós injetamos mais de 20 milhões em economia de favela, fomentando os negócios locais e protegendo os empregos.
Então, Sônia, foi uma ação que atendeu mais de 400 favelas no Brasil inteiro, em mais de 14 estados, com muita capilaridade, uma operação muito complexa, mas liderado de forma louvável pela Nina Rentel, um sistema financeiro com evidências no nosso site, mostrando para onde foi o dinheiro, o que foi realizado, quantas pessoas foram alimentadas, liderado pela Maiara Lira, um trabalho de muita energia, mobilizando também, Sônia, vale mencionar, centenas de empresas brasileiras que doaram da ordem de 500 mil, 1 milhão, liderado pela nossa área de parceria com a Júlia Machado, Carol Silvestre. Então, Sônia, está provado que quando a sociedade civil e a iniciativa privada e o terceiro setor se unem, a gente pode fazer coisas gigantes, Eu gigantes, e arrumar o concordo com Brasil. você. Agora, durante muitos anos, não sei exatamente por quê, as pessoas sempre sentaram e esperaram o Estado fazer alguma coisa. Eu acho que nessa pandemia, eu não sei se você concorda, a iniciativa privada, a sociedade civil, acordou que ou ela também contribui, ou ela vai afundar com com o restante. Então, o que eu acho muito impressionante nessa pandemia é essa revelação da iniciativa privada, da sociedade civil, das pessoas físicas irem para a rua e arregaçarem as mangas. Você concorda? Total, Sônia. Até porque não dá para a gente votar de tempos em tempos e voltar para casa e achar que tudo vai ficar bem, porque não vai. Primeira coisa, Sônia, é que o Brasil é grande demais. Dado isso e toda a dificuldade operacional, tecnológica e de inovação do governo, é muito difícil para o governo conseguir resolver todos os problemas da sociedade. Não vai conseguir. Não adianta a gente delegar um desafio tão gigante para o governo e achar que todas as coisas serão realizadas ou resolvidas, porque não vai. A gente já viu essa fotografia no passado. E não dá para ter uma esperança burra de que algo nessa linha vai ser diferente. Não vai. Nós precisamos assumir a responsabilidade de um Brasil diferente. E aí, mobilizar a ciência, a tecnologia, as startups, o terceiro setor, os empreendedores sociais, a medicina, a iniciativa privada, todos os educadores, poetas, músicos, esportistas, todos entender que mudar o Brasil é um desafio nosso. Eu tenho falado há anos, Sônia, o meu sonho com a Gerando Falcões, com o time da Gerando Falcões, uma das alegrias da minha vida é de liderar um time incrível nas periferias e favelas, com inventores sociais, com líderes de uma capacidade surreal, de liderar um time que tem um sonho em comum, e o nosso sonho é, nos próximos anos, mudar o empreendedorismo social de liga e, no longo prazo, Sônia, colocar a miséria da favela no museu. Parece uma batalha em glória. Nossa. Tem gente que me fala, Edu, isso é impossível. Mas eu digo, o Elon Musk está se preparando para ir para Marte e colonizar o planeta. Ele anunciou uma meta que até 2054, Sônia, vai levar 1 milhão de humanos para viver em Marte e oferecer vida multiplanetária para essas pessoas. Se ele consegue fazer isso, e está conseguindo, por sinal, por que a gente não consegue acabar com os nossos problemas aqui embaixo? Por que a gente não consegue oferecer vida com cidadania para os moradores de favelas? É possível, mas a sociedade precisa se engajar, precisa participar. Você quer ver um tema, Sônia, que a sociedade precisa refletir? As doações nesse período de Covid foram pontuais. É uma doação. E é louvável, e temos que celebrar essas doações. Mas o que vai ao Brasil é uma doação recorrente. Eu vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Bom, Edu, estamos aqui de volta. Queria começar te fazendo levantando uma questão, a mesma do último bloco. Como que a gente pode ajudar o cidadão brasileiro, a se conscientizar que ele pode fazer mais, que ele tem condições de ser um cidadão consciente e respeitoso em relação às outras pessoas que vivem ao redor? Sônia, eu vou te contar uma história
Quando eu morava ainda na casa da minha mãe, hoje eu sou casado com Maiara, tenho duas filhas chamadas Lara e a Luísa. Quando eu morava com minha mãe, lá na comunidade, eu tinha um vizinho chamado Formiguinha, o apelido dele. E todo dia ele acordava muito cedo, e ele pegava uma vassoura e uma pá, e ele saía varrendo todas as calçadas da comunidade. Ele varria a dele, mas não só a dele, ele varria de todos. E quando nós acordávamos, toda a comunidade estava limpa. E aquele cara me passava um exemplo e uma lição de que, primeiro, se cada um limpar a sua calçada, nós teremos um país limpo. Mas como nós vivemos num país que nem todo mundo faz a sua parte, algumas pessoas se levantam para ir além, para fazer mais. E o nome disso é cidadania. Cidadania, Sônia, é mais do que um diploma em Harvard ou Stanford. Cidadania é o quanto as pessoas são capazes de se importar, de entender que ela vive num mundo que é entrelaçado, que ela é porque alguém ajudou ela a ser. Que eu só comi hoje porque alguém plantou. Eu só estou tendo aqui segurança porque alguém está trabalhando. Eu só estou me conectando com você porque alguém fez um trabalho braçal de conexão com a internet. Então eu sou porque nós somos. E entender que nós precisamos dar uma contribuição cidadã para o mundo, para o universo, é parte fundamental na nossa vida. Senão a gente se torna uma sociedade egoísta, que só pensa nos seus próprios desafios e sonhos. Então eu acho que o Covid, Sônia, ele está dando uma oportunidade, sobretudo uma chacoalhada na sociedade, dizendo, ó, não voltem ao normal, porque o normal de vocês machucou muita gente. Mudem de liga, vão para outro patamar, sonhem maior, tomem riscos e assumam um Brasil grande, façam coisas maiores, usem a tecnologia para transformar, para interromper o ciclo de pobreza. É isso que o Covid está falando para cada brasileiro. Vocês podem ser um país grande, realmente protagonista. Edu, uma outra provocação aqui vou te fazer. Você acha que o projeto do ser humano foi um pouco mal feito? Porque hoje nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, né? E justamente o que o mundo precisa é o contrário. É a sensação de comunidade, de todo mundo se juntar, de ajudar um ao outro, um ajudar saber que o outro é mais limitado que você, então você estende a mão. Esse tipo de gesto, você acha que essa pandemia pode, de algum jeito, recuperar? Ou a natureza humana é realmente uma natureza difícil? Sônia, eu não acho que o projeto humano deu errado. É um projeto feito por Deus. Agora, todo ser humano ganhou uma dádiva de presente, Que é a que vida. é a vida e que é a capacidade de fazer escolha, de decidir. E o egoísmo vem de uma decisão, como a solidariedade também é uma decisão e uma escolha. E todos nós temos isso, que é o livre-arbítrio, e cada um escolhe o que fazer. Sônia, quando a gente olha para a Suíça não tem favela. Tem países muito desenvolvidos no mundo que não tem desigualdade nas taxas que nós vemos no Brasil, porque foram bem educados, instruídos, políticas públicas direcionadas para quem mais precisa. O Brasil é um país extraordinário, com pessoas incríveis, com gente. Nós somos o país do Cristo Redentor, do carnaval, do futebol, de empresas extraordinárias, de um terceiro setor, de um empreendedorismo social que está cada vez mais se fortalecendo. Eu acho que daqui em diante nós vamos começar a fazer coisas maiores, mais solidárias e, fundamentalmente, enxergar uma sociedade mais engajada e participativa. Eu sou um otimista, Sônia. Então eu Eu tô acho que vendo. a gente não vai querer voltar para o Eu, estágio que nós estávamos. Sônia, eu equiparo isso à democracia. Quando você está na ditadura, você deve ter vivido a ditadura. E você vem para a democracia, você não quer voltar atrás. A mesma coisa é aqui. Quando você sai de uma situação de inércia da sociedade e vem para o engajamento, vem para a solidariedade, não tem por que nós voltarmos ao passado.
Então, uma pergunta prática aqui, Edu. Como é que o nosso telespectador, ou pessoas que estão nos assistindo, podem acessar duas coisas? Primeiro, o seu otimismo. Segundo, a ajuda a Gerando Falcões. Como que eu posso... Ensina como nós podemos contribuir com a Gerando Falcões. Sônia, obrigado pela oportunidade que você me dá de falar com milhões de pessoas e poder dar um caminho para elas. Como eu mencionei um pouco de tempo atrás, nós lançamos agora a campanha Doe um Futuro, onde brasileiros podem fazer as suas doações e doar uma bolsa digital para um jovem que está na favela, sem internet. Uma criança que vive na favela, sem internet, é como se tivesse uma venda nos olhos dela e ela não conseguisse enxergar o futuro, porque não tem conectividade. Então, essa ação da Gerando Falcões, com apoio da Accenture, da Fundação Lema, com conteúdo, do Me Salva e da Aliança Empreendedora, nós estamos distribuindo reforço escolar, preparatório para o Enem e apoio ao pequeno empreendedor com internet gratuita por apenas R$19,90, por apenas R$19,90. A pessoa entra agora, acessa o gerandofalcões.com e faz a sua doação. Já temos mais de 10 mil bolsas doadas pela a sociedade e também por empresários, como Jorge Paulo Lema, Neca Setúbal, o BTG e a família Diniz. E lá dentro do próprio site, Sônia, as pessoas também podem preencher uma ficha para se tornar voluntários, porque o Brasil precisa de um espírito voluntário. Pessoas engajadas, participativas e ajudando a construir um Brasil melhor. Então, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz assim, Sônia: as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E quem puder doar e participar é uma forma de mudar o Brasil. Concordo, concordo. Eu vou te interromper de novo, só mais um pouquinho e a gente volta já já. Vamos fazer um levantamento desses últimos 6 meses, do que está acontecendo nas favelas, do que você acha que são focos mais problemáticos, o que essas ajudas comunitárias conseguiram fazer. Vamos fazer um balancinho? Você tem isso para gente? Sônia, ao total foram mais de 7 bilhões de reais investidos na economia da solidariedade. Nós estamos falando de uma soma muito grande de recursos, pouco visto na história, especialmente do Brasil. Boa parte desse dinheiro da iniciativa privada e muito disso realmente investido em favelas. Nós vivemos num país que tem hoje, Sônia, quase 7 mil favelas, quase 14 milhões de brasileiros que vivem em favelas. Então, é uma monta muito relevante de gente, de populacional, que precisa de apoio, que precisa de ajuda. Então, o balanço, Sônia, de muitas entidades, não só Gerando Falcões, mas outras, como a própria CUFA, que fizeram trabalhos incríveis. Estamos falando da União São Paulo, União Rio, estamos falando da Casa do Zezinho, de tantas outras iniciativas sociais que combateram diretamente a fome e fizeram com que a vida dessas pessoas tivessem um colchão social para aliviar a queda nessa crise que foi tão severa e tão grande. Mas o ponto, Sônia, é que a crise não acabou. O que todo mundo tem que refletir? Nós estamos atravessando a tormenta. A tormenta não foi ainda concluída. E aqui tem um tema da educação, que as crianças e jovens precisam educar. Mas por que, Edu, que você está batendo nessa tecla? Porque as crianças de classe média e alta estão estudando. E as crianças pobres não estão. Isso vai gerar um gap, um atraso social. E lá na frente, quando elas forem concorrer no Enem, ou quando forem buscar por uma vaga no mercado de trabalho, vai ter uma desigualdade de habilidade, de conhecimento muito grande. E aí, essa história de desigualdade vai permanecer no Brasil. Então, precisamos atacar isso com urgência. Você acha que essa pandemia pode mudar o curso das coisas? Eu acho que tem iniciativas brilhantes no Brasil, como temos que mencionar todo o esforço da Neca Setúbal, da própria Ana Maria Diniz com o Instituto Península, Exatamente. a Fundação Lema, que
tem um dos empreendedores sociais mais capazes da América Latina, que é o Dennis Misne. Todo o esforço, um conjunto de outros atores que estão pilotando iniciativas magníficas. A educação de Sobral, que deu saltos muito significativos e é um exemplo para o Brasil, uma amostra de que é possível. O Todos pela Educação. E muitas ONGs nas favelas que estão apoiando escolas públicas, que estão indo atrás de crianças que evadiram, empreendedores e empreendedoras sociais que estão construindo soluções e alternativas para apoiar a educação regionalmente. Eu acho, Sônia, que esse Covid, de novo, deu uma grande chacoalhada na sociedade. Eu digo que o Covid é como uma montadora quando descobre que uma linha de veículo está com problema e ela manda uma carta para o dono levar o carro para fazer um recall e atualizar o carro. O Covid mandou uma carta para todos os brasileiros para a gente fazer um recall sobre nós mesmos, sobre o conhecimento que nós temos do nosso país. Porque antigamente, falar de ONG, as pessoas já tinham tipo um preconceito. Gente corrupta. E quando ouvia gente de ONG falando que falta saneamento básico no Brasil, muitas pessoas já achavam que era discurso. Mas hoje todo mundo sabe que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, que mais 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso à conectividade à internet, que falta tudo. Então aqui é uma oportunidade da gente atuar em agendas no longo prazo. Sônia, a mensagem que eu tenho para o Brasil é: não voltem ao normal. Tenham agendas de longo prazo. Acompanhem quem você votou. Escolha um Edu e uma Duda, um empreendedor social e doe. Edu, eu não posso doar 1 milhão. Como lema, não tem problema. Doe R$19,90. Doe o que você pode, mas doe no tempo, nas décadas, porque somente em décadas realmente nós vamos conseguir mudar o Brasil. Olha, Edu, eu acredito que o nosso telespectador deve estar feliz de estar tendo uma aula de como fazer isso. Edu, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou lhe convidar outras vezes. Depois que esse novo normal estiver instalado, eu quero que você nos conte como é que realmente a Covid impactou na vida das pessoas, como é que elas voltaram a viver e se nós conseguimos mais solidariedade dos outros. Obrigada pela sua presença. Sônia, foi ótimo estar aqui com você. Parabéns pela grande repórter, jornalista que você é. E obrigado pelo espaço que você trouxe para Gerando Falcões. Um beijo. Daqui 6 meses, tá? Beijo. Combinado. Tchau, tchau.